Quando a Samsung lançou o Galaxy A26 e o Galaxy A36, muita gente ficou na dúvida. Afinal, qual vale mais a pena comprar, né? À primeira vista, os dois são muito parecidos, mas cada um tem lá suas surpresas, seja na tela, nas câmeras, na bateria ou até mesmo na performance. Eu comparei os dois e eu vou te mostrar agora na prática qual modelo brilha mais em cada um dos aspectos e também onde eles deixam a desejar, para você saber exatamente qual é o melhor investimento para fazer sem medo. Eu vou deixar links dos dois produtos para você comprar aí na descrição. Comprando por lá você ajuda o canal e também encontra os melhores preços da internet hoje. Quando a gente coloca o Galaxy A26 e o Galaxy A36 lado a lado, a primeira coisa que chama atenção é como a Samsung tem cuidado da aparência até mesmo dos intermediários, né? Esse novo módulo de câmeras aqui ficou bem legal, dando aquela sensação elegante e minimalista. E essa traseira aqui de vidro passa aquela sensação de imagem de ser um produto mais caro. Mas não, tanto o A26 como o A36 vem sim com essa traseira bonitona, mas com preços acessíveis. Falando ainda na traseira, os dois têm proteção Gorilla Glass Victus Plus, tanto na frente como atrás, que é um baita diferencial, né? As laterais são todas elas feitas em plástico, o que não incomoda tanto, até porque a gente está falando de aparelhos de baixo custo, né? E no geral, ambos parecem produtos sofisticados, sem exageros. A ergonomia é boa nos dois modelos, eles são fáceis de segurar e usar com uma mão, mesmo com telas grandes de 6.7 polegadas. Outro detalhe que os dois têm igual é a proteção contra a água, é IP67, que garante sim mergulhos na água de até 1 metro por 30 minutos. E proteção também contra a poeira. As bordas do A36 são um pouco mais caprichadas ao meu ver, algo mais próximo ao A56, que é o modelo mais completo da linha. As principais diferenças aqui são que o A36 ele é mais fino e também um pouco mais leve. 0,3 mm de diferença. Outra diferença é que o A26 tem slot para cartão de memória, coisa que o A36 e o A56 não tem. Resumindo, visualmente os dois mandam muito bem, mas com um destaque maior no capricho do A36, que passa uma sensação de ser um produto mais premium. Falar sobre telas da Samsung é meio que chover no molhado, né? Tanto o A26 quanto o A36 vem com um painel de altíssima qualidade. A gente está falando aí de tecnologia Super AMOLED de 6.7 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização em 120 Hz. Você vai perceber que ambos oferecem sim cores vivas, um contraste muito forte e tudo flui bem. Coisas que a Samsung sabe arrasar como sempre, né? Os dois compartilham praticamente a mesma tela do Galaxy A56, ou seja, você vai ter sim um contraste incrível, cores intensas e brilho máximo de até 1900 nits em modo adaptativo. Pro A56 isso é até normal, né? Mas no caso do A26, que é um modelo muito mais barato, isso é uma agradável surpresa. Modelos baratinhos lá não costumam ter um nível de brilho tão alto assim, e muito pelo contrário, costumam refletir muito, especialmente sob a luz do sol. E isso não acontece aqui no A26 e também não acontece no A36. A única diferença aqui nos dois é o entalhe frontal, na câmera aqui de cima. Enquanto o A36 adota aquele furo na tela igual ao do A56, o A26 continua com esse velho notch em forma de gota, o que era muito comum em smartphones de 2018 e 2019. E as bordas da tela do A26 também são muito maiores do que o A36, o que não chega assim a ser um problema, mas óbvio que isso diminui o aproveitamento da parte frontal do aparelho. Além disso, o furo na tela e as bordas mais finas aqui do A36 passam uma imagem mais moderna. No fim das contas, essas telas aqui são um excelente topo de linha disponível nos modelos mais baratinhos. Aqui a diferença entre o A26 e o A36 começa a ficar mais interessante. Ambos trazem um sensor principal de 50 megapixels, uma outra wide com 8 e tem um sensor macro no A36 com resolução de 5 megapixels, enquanto no A26 é só 2. Mas e na prática? Bom, o A26 vai te entregar cores vibrantes e um nível de contraste muito agradável nas imagens de dia. Um exemplo disso é uma foto do gramado aí em frente à casa. Note como a verde da grama é bem mais vivo na foto do A26, o que deixa a foto mais atraente para ser publicada, né? A do A36 tem cores mais quentes e saturadas, por isso que os pontos de sombra ficam bem mais profundos.
Outra foto que destaca bem o nível dos detalhes do A26 é essa do carro parado aí na garagem. Dá para perceber que as linhas do chão estão mais evidentes na foto do A36, que a gente tirou nas mesmas condições ao mesmo tempo, mas parece que as linhas vão sumindo em alguns dos pontos. Outro destaque é o modo retrato, que acerta com equilíbrio o que é fundo e o que é objeto ou a pessoa em primeiro plano na imagem. Alguns modelos dessa categoria acabam sim exagerando nessa parte, né? E por isso vale a pena destacar esse ponto para o A26. Essa foto aí do mascote da Oppo perto da piscina, dá para ver que os dois modelos trabalharam muito bem no modo retrato. Eu gosto de fazer foto desse bichinho aí porque fica bem legal em qualquer ambiente. Mas tudo muda nas fotos noturnas. Eu não sei porquê, mas o A26 tende a apresentar tons de pele com uma coloração mais rosada, enquanto o A36 se esforça para equilibrar melhor o contraste da pele com outros pontos claros da foto, como o branco e o azul que você está vendo aí. O mais engraçado é que, tirando a foto do modo retrato, na maioria das fotos o A36 apresenta esse tom mais rosado. Dá para perceber isso nas selfies, como aí na beira da piscina. E também nas fotos com a câmera principal, com essa que eu tô de lado aí com a camiseta preta. O que vale destacar nessa foto é que como o preto é realmente preto aí nas fotos do A36. Isso mostra que o tom mais quente em algumas fotos acaba permitindo resultados mais próximos da realidade, enquanto o A26 aí tende para ficar um pouco mais esbranquiçado, principalmente quando tem muita luz na imagem. É só olhar como a camiseta preta ficou meio desbotada na foto do A26. Agora, o grande problema é nas selfies noturnas. Olha como os dois aparelhos sofrem para conseguir uma imagem sem ruído nessa selfie que eu tirei à noite. O A36 até consegue sair um pouco melhor, mantendo uma boa definição nos detalhes do rosto, mas o A26 falha miseravelmente ao apresentar muito ruído em toda a imagem, como no fundo, no rosto, no gramado e em qualquer outro lugar que você olhar na foto. No geral, o A26 é ótimo para quem quer fotos rápidas com cores mais vibrantes e vai muito bem, mas muito bem mesmo, nas fotos principal durante o dia. Já o A36 ele é mais consistente e tem um melhor desempenho, principalmente nas selfies noturnas. Dá para ver que ele tenta preservar melhor os detalhes da imagem e isso acontece tanto nas áreas claras como também nas partes mais escuras das fotos. E aí, vamos ao que interessa? O A26 traz o Exynos 1280, que é um processador razoável para as tarefas básicas, mas que deixa sinais de lentidão em atividades mais exigentes. E é claro que não é navegar pela internet ou usando o WhatsApp que você vai perceber isso, mas um dado bem legal que a gente consegue comprovar a performance dele é lá nos testes de benchmark. No AnTuTu Benchmark, por exemplo, ele marcou 482 mil pontos, que é praticamente o mesmo desempenho do Galaxy A16 de 5G. Que tem uma ficha técnica também bem parecida. Nos jogos, o A26 se manteve estável em títulos leves, como Asphalt Legends, Mortal Kombat, que estão rodando aí em torno de 30 a 60 frames, dependendo do jogo. Mas nos títulos mais pesados, como Genshin Impact e Tower Fantasy, ele já sofre bastante, às vezes não conseguindo passar de 28 frames de média, que muitas vezes é pior do que o próprio Galaxy A16, seu irmão mais fraquinho. O A36, por outro lado, vem com o Snapdragon 6 Gen 3, que é um processador mais recente e eficiente, e ele conseguiu marcar 652 mil pontos no teste de AnTuTu. Só aqui já dá para perceber que vai melhor na performance, né? Nos jogos ele também se destacou em títulos com os gráficos no médio, como Asphalt Legends, rodando a 60 frames de média com uma boa estabilidade. Já em jogos mais pesados, como o Diablo Immortal, ele chega a 54 frames, o que também é uma boa performance. Até nos jogos extremamente exigentes, como o Wuthering Waves, ele consegue manter 27 frames sem aquecer demais. E se você quer saber se ele esquenta, a temperatura máxima registrada foi de apenas 37 graus, que é bem ok. Resumindo aqui, se você joga ou utiliza ele para multitarefas, o A36 claramente vai ser a melhor opção do que o A26. Ele é mais estável e tem um melhor aproveitamento em jogos mais pesados. Já o nosso A26 aqui é indicado para quem precisa de um aparelho para o uso diário simples, sem grandes pretensões em performance, especialmente em jogos. Vale lembrar que os dois modelos que a gente testou aqui têm 8 GB de memória RAM, mas o A26 tem uma versão que pode ser comprada de 4 GB, que naturalmente vai sofrer ainda mais, então vale ficar atento nesse detalhe. Se você for comprar o A26, compra com 8 GB. E o que dizer da bateria? Bom, a gente está falando de dois aparelhos que têm baterias de 5.000 mAh. Isso quer dizer que a autonomia é igual? A resposta é não. O nosso teste de bateria de 7 horas e 45 aproximadamente, que a gente simula um dia inteiro de uso completo de redes sociais, navegação, vídeos, câmera e jogos,
O A26 consumiu 93% da carga, terminando o teste com apenas 7% de bateria. E isso coloca ele na 82ª colocação do nosso ranking, que tem 130 celulares testados, mostrando que mesmo que com processador fraco, a economia de energia não é das melhores. Já o A36 saiu um pouco melhor. No mesmo teste ele consumiu 89%, terminando com 11 sobrando, né? E com esse resultado ele ficou na posição 75 do ranking, mostrando uma leve vantagem em eficiência energética. No carregamento a gente tem praticamente aí um empate técnico. Usando o carregador de 15 watts que a Samsung manda na caixa, o A36 levou 2 horas e 1 minuto para encher o tanque de 0 a 100. O A26 perdeu por 2 minutos, ele fez 2 horas e 3. De qualquer forma, dá para melhorar esse tempo aqui no A36, se você comprar um carregador de 45 watts compatível com ele. O A26 não suporta tudo isso, ele chega até 25 watts. Então, mesmo usando toda a tecnologia suficiente, ele ainda vai ficar atrás do A36. E quando a gente olha para o bolso, a diferença entre o Galaxy A26 para o A36 fica bem nítida. O A26 chegou custando R$ 2.300, mas hoje dá para encontrar ele na casa dos R$ 1.360. O que é um valor bem atraente se você quer um celular barato, com tela Super AMOLED, câmeras decentes, proteção contra água e poeira. O problema que deixa a desejar nesse carinha aqui é a performance, né? E também um carregamento lento padrão da Samsung. Então, para quem usa o celular bastante ou gosta de multitarefas, pode acabar se irritando aí com o tempo. Por outro lado, o A36 chegou custando R$ 2.800 e hoje ele fica aí na casa dos R$ 1.500. Ou seja, a diferença entre um e outro não é tão grande assim, mas ele entrega várias vantagens que fazem valer aí o custo-benefício. Ele tem um processador mais potente, que tem desempenho melhor em jogos, a bateria dele carrega mais rápida, tem a mesma tela incrível do A56. Isso pode pesar muito na hora de você escolher qual deles comprar. Mas qual afinal então vale mais a pena? Como a gente viu, o A26 ele é mais barato, tem alguns pontos positivos, em vidro, proteção IP67, tela Super AMOLED e câmeras equilibradas. Mas a performance é limitada e o carregamento lento pode acabar te frustrando. O A36, por outro lado, te entrega exatamente tudo que o A26 tem de bom, mas sem os problemas que te incomodam. Por exemplo, ele tem um processador mais rápido, desempenho superior em jogos, né? Bateria que vai carregar em menos tempo se você comprar o carregador e, de novo, a mesma tela incrível do Galaxy A56. Tudo isso por uma diferença de preço que não é tão grande assim. Ou seja, vale muito investir no Galaxy A36 e garantir um aparelho mais estável e duradouro do que acabar escolhendo o A26 e perceber que era melhor ter investido alguns trocadinhos a mais para levar o A36 para casa. É claro que se a ideia é economizar um pouquinho e você aceita algumas limitações, o A26 vai funcionar muito bem e não vai deixar de ser um ótimo custo-benefício. Mas se você pode pagar pelo A36, então é nele que você deve ir mesmo. Lembrando que eu vou deixar o link dos dois aparelhos aí na descrição para você comprar eles por lá. Comprando por lá, você, além de ajudar o canal aqui, encontra os melhores preços que você vai encontrar hoje. A gente atualiza todos os dias esses produtos nos links lá, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.